Olá, sejam bem-vindos! O Direto ao Ponto de hoje vai falar sobre como criar o hábito da leitura. E tá muito fácil porque nós vamos trazer dicas para que você tenha esse hábito. Vamos lá? Vamos falar de 11 dicas para criar o hábito da leitura. A primeira dica é: reserve um tempo específico para a leitura diária. Não adianta ser esporádico, de tempo em tempo, tem que ser todos os dias. Coloque uma meta pequena, 6 a 8 minutos, e vá aumentando conforme as suas conquistas. Isso vai te ajudar a determinar um tempo específico, a se sentir mais confiante para melhorar suas características. Segundo, ler o que te desperta o interesse. Quando nós começamos a ler, é importante que a gente busque livros que estão dentro da nossa área de interesse, que a gente comece entendendo, buscando conhecimento acerca de algo que a gente já tem uma certa inclinação, um certo carinho por aquilo. E aí a gente vai ampliando os nossos horizontes. Ao ler, termine o capítulo. Um professor universitário e autor de best-seller, Adler, ele fala que é importante que a gente leia um capítulo por vez. Talvez quando você comece, o capítulo seja muito grande, ultrapasse o seu tempo, mas aos poucos se acostume a terminar o capítulo. Porque quando a gente começa e não termina, aquele aprendizado, aquela informação, aquela história, ela fica fragmentada. Quando a gente retomar, vai ser até mais difícil da gente pegar onde é que eu estava, o que é que estava, eu vou ter que voltar 2, 3 páginas. Então se habitue a terminar um capítulo para então parar e fazer outra atividade. 4. Resumir o que leu à mão. Essa prática faz com que o seu cérebro assimile melhor o conteúdo. A atividade mecânica reforça a atividade mental. Escrever algumas palavras, algumas frases, fazer alguns desenhos, alguns círculos, um mapa mental do que foi aprendido. Um resumo simples, palavras-chave, sublinhe, grife, escreva nas bordas, não tenha medo de utilizar o seu livro. Se o seu livro for um livro físico, um livro de papel, não tenha medo. Livro bem utilizado é aquele livro que a gente sublinhou, marcou, entendeu, se acostumou com ele. Na sequência, após você resumir, haverá mais frutos para meditar, que é o 5º, meditar acerca do que foi lido. Não basta ler, fechar o livro e se dispersar. É necessário ter um tempinho para pensar acerca do que foi lido. Isso faz com que o nosso cérebro, além de memorizar, também assimile. Isso ajuda a nossa compreensão, a nossa assimilação das coisas da vida. O 6º, ter à mão um caderno de anotações. Grandes escritores, como Sertilanges, tinham papel e lápis consigo sempre. Se surgisse uma ideia, uma frase, anotava para não esquecer. Escreva novas ideias diariamente que favorecem a criatividade, o que também é fundamental para quem quer ser mais inteligente e ler melhor e compreender melhor o que está lendo. Buscar acompanhamento com pessoas, professores renomados na área do seu estudo. Então busque pessoas de confiança que falam sobre aquele assunto que você está lendo. Isso te ajuda a assimilar, a compreender. Talvez uma pessoa que fale a mesma coisa com outras palavras vai te ajudar a absorver mais o conteúdo. Conversar com outras pessoas sobre o que foi estudado. Uma das melhores maneiras de interiorizar o que aprendeu é ensinar, mostra a pesquisa do psiquiatra William Glasser e do educador Edgar Dale. Ao preparar uma aula, o professor confere os dados do seu estudo, fortifica o aprendizado e estimula a leitura. Então, quando a gente fala de uma forma a ensinar, isso tende a memorizar melhor, a absorver melhor o que a gente leu quando a gente está ensinando. Então, tem uma roda de conversa de amigos que estejam interessados no mesmo que você, né? Busque pessoas e grupos que também estejam lendo sobre aquele tema, facilite a leitura, abra discussões com pessoas que você sabe que estarão no mesmo ritmo que você. 9. Melhore habilidades distintas como foco, memória, agilidade, linguagem e resolução de problemas. Uma das dicas que eu sempre dou é: tenha um dicionário do seu lado. Nós não conhecemos tudo do nosso idioma. Muitas coisas a gente tem que voltar lá, pesquisar, olhar, entender, saber o que aquilo significa. Então, ter um programa de leitura ou, por exemplo, fazer palavras cruzadas que vão aumentar o seu repertório, o seu vocabulário, te ajuda também a compreender melhor a leitura. E 10º, adquirir ordem interior.
Adquirindo ordem interior, você vai aumentar o seu tempo de estudo, vai aumentar a qualidade de estudo. O que é adquirir ordem? É a virtude da ordem, de saber ser ordenado, uma retidão, uma firmeza de espírito, para que você termine, conclua as coisas que você se planejou a fazer. Isso vai te facilitar não só na leitura, mas é um hábito, uma virtude que você vai adquirir, que vai te facilitar a vida toda. E 11º, estudar sobre como ler melhor. Hoje a gente deu algumas dicas, mas existem livros, existem pessoas que falam do assunto, como ler, como resumir, como tirar a essência, o que é essencial em cada leitura. Estude, aprenda, entenda. Isso vai abrir para você um novo horizonte. Criando o hábito da leitura, você vai ter muito crescimento em todas as áreas da sua vida. E aí, me conta, você já aplicou algum desses hábitos? Tá desejoso de aplicar? Quero que vocês façam e depois me contem se a leitura está se transformando em um hábito na sua vida.